Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Hoje eu quero falar com vocês, inscritos do canal, às vezes você que está me vendo pela primeira vez, a respeito do assunto Anticristo e arrebatamento. Eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu fiz, falando desse assunto, e se você não viu o vídeo, pode continuar nesse vídeo aqui, você vai entender da mesma forma. E eu falei lá que o arrebatamento e a vinda do Anticristo está contido no livro da lei, nos Salmos, nos profetas, nos ensinos de Jesus, nas cartas dos apóstolos e, claro, no Apocalipse. Você pode pegar a sua Bíblia, depois que você acabar de ver esse vídeo, e olhar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, onde o apóstolo Paulo fala que nós esperamos a nossa reunião com Jesus, a sua volta, a sua vinda e o nosso encontro com ele. Isso é, meus irmãos, o arrebatamento. Mas ele fala lá também que nós não deveríamos nos enganar, que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Este homem do pecado é o anticristo. Jesus não volta antes do anticristo se manifestar na terra e governar. Não existe o arrebatamento secreto nas Sagradas Escrituras. E eu fiquei de passar os vídeos onde mostra esse fato, essa verdade, na lei, nos salmos e nos profetas. Eu te convido a continuar nesse vídeo. Hoje eu trago um capítulo do profeta Isaías, que mostra as duas vindas do Senhor Jesus. Sim, as duas vindas. A primeira, onde o Verbo se fez carne, está relatado nos Evangelhos, e a segunda vinda, onde Jesus Cristo vem para reinar nessa terra. Amém? Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se você estiver vendo esse vídeo em casa, tiver a possibilidade de pegar a sua Bíblia, pega a Bíblia. Não tenha preguiça de estudar a palavra de Deus, acompanhe em nome do Senhor Jesus. Isaías, capítulo 11. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, e quando tiver alguma pergunta-chave que vai trazer luz sobre o texto, eu vou fazer a pergunta-chave e você mesmo vai chegar à conclusão do que está dizendo aqui. Amém? Olha só. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 11, versículo 1. Isso aqui, irmãos, é a profecia do nascimento do Messias, filho de Davi. Jessé foi o pai de Davi. Então, na família que veio de Jessé, que veio do rei Davi, embora ela estava como uma árvore cortada, aqueles reis, os filhos de Davi, tinham entrado em decadência. E numa decadência tão grande até o Messias nascer, que Judá se tornou conquistada, um povo conquistado pelo Império Romano. Só que diz a promessa que um rebento frutificaria, um renovo. Ou seja, ali nasceu daquela família, mesmo estando nessa situação, nasceu o Rei dos Reis. A profecia se cumpriu completamente. Claro, ela foi dada pelo Espírito de Deus. Com certeza, uma profecia que veio do Senhor, ela sempre se cumprirá. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí está, irmãos, a plenitude do Espírito Santo. Aí está, a totalidade do Espírito Santo que repousou sobre Jesus Cristo, o homem. Esse não é o foco do estudo, às vezes você conhece esse tema. Eu não estou deixando passar batido aqui, mas se cumpriu que sobre ele, o Espírito do Pai estava totalmente ali, sobre a pessoa de Jesus Cristo, homem, irmãos. Mas não é o tema do vídeo de hoje, há muita revelação aqui, mas vamos continuar no foco que é anticristo e arrebatamento. Olha só. E deleitar-se-á no temor do Senhor. O Filho se agradou em fazer toda a vontade do Pai, em ser totalmente obediente. Veja que bênção, que completa a profecia. Nós vemos nos evangelhos Jesus Cristo sempre fazendo a vontade do Pai. A vontade do meu Pai que me enviou, dizia o Senhor Jesus. Assim, nós devemos andar também, fazendo a vontade do Pai, buscando conhecer os desígnios do Pai, irmãos. E diz aqui, deleitar-se-á, ele terá prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus disse para aquela geração, muito eu tenho que vos julgar, mas eu não vou fazer isso, porque a própria lei de Moisés julgará vocês.
Aqueles homens do tempo do Senhor Jesus Cristo estavam tão dispersos, estavam tão afastados de Deus, guardando suas tradições religiosas apenas. Jesus dizia, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O próprio profeta Isaías fala isso, inspirado pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui de qual família Jesus nasceria, né? Família do rei Davi, Cristo, filho de Davi, né? Do tronco de Jessé. Nós vemos a profecia de que o Espírito do Senhor estaria plenamente sobre ele. E nós vemos a profecia de que ele veria aquele povo, né? Aqueles que não quiseram ouvi-lo, os religiosos da época, né? Principalmente os fariseus e os escribas, ele não os julgaria, pois a própria lei que eles diziam crer, que eles diziam defender, e eles deveriam mesmo crer e defender, eles não observavam com o coração, apenas na religiosidade, irmãos. Então nós vemos toda a profecia se cumprindo aqui desse capítulo 11, quando nós conhecemos os evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vemos essas profecias se cumprindo plenamente. Agora, versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E foca aqui nessa parte, onde vai falar de arrebatamento e da vinda do Senhor Jesus, né? Claro, o arrebatamento vai falar da vinda do Senhor Jesus, arrebatamento, e manifestação do anticristo. Olha só. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Faça a pergunta necessária ao texto. Quem Jesus matou enquanto ele esteve aqui como homem, irmãos? É óbvio a resposta que Jesus não matou ninguém. Ele veio pregar a paz. Ele colocou a espada, né? Pois o homem deveria negar a si mesmo, negar sua família, se fosse preciso, para seguir a fé. Mas isso é uma questão espiritual. Fisicamente, Jesus ele não feriu ninguém, ele não matou ninguém. Então, como nós entendemos isso aqui? Como assim ele matará o ímpio? Diz aqui no final do versículo 4, com o sopro dos seus lábios, ele matará o ímpio. Irmãos, aqui está falando da sua segunda vinda, que ele vai matar, ele vai aniquilar o ímpio. E esse ímpio, irmãos, você pode pegar o contexto do livro de Isaías, esse ímpio é o rei da Síria. Simboliza a besta. A Síria é um símbolo aqui direto da besta, assim como a Babilônia foi, assim como o Egito foi um símbolo do mundo governado por Satanás. Esse ímpio aqui é o rei da Síria que está tratando o texto. E Paulo usa essa expressão em 2 Tessalonicenses, ele fala, né, que Jesus só vem num período que vai ser precedido, né, ou seja, vem antes de Jesus uma grande apostasia, muitos abandonarão a fé, vai se manifestar o homem do pecado, o qual o Senhor ferirá com o sopro da sua boca, na sua vinda. O apóstolo Paulo tira daqui essa revelação. Pois o Espírito Santo que falou com Isaías é o mesmo que falou com o apóstolo Paulo, é o mesmo que falou com todos os profetas bíblicos, pois é o Espírito de Deus e não há nele contradição. Então aqui estão reveladas as duas vindas do Senhor Jesus. Uma como verbo, se fez carne, está relatada nos evangelhos, e a outra está prometida no Apocalipse, nos seus ensinos, nos evangelhos, onde ele diz que voltaria, e nós aguardamos a sua vinda, mas haverá só duas vindas. Uma já aconteceu, a outra está por vir. E o que Jesus fará quando voltar? Ele matará o anticristo. Então já vai ter anticristo na terra. Não existe a vinda secreta de Jesus a qualquer momento. Ninguém sabe dia e hora, mas será sim, irmãos, depois da grande tribulação. Olha só, versículo 5. Aí Cristo estabelece, quando ele voltar, né, quando ele vier a segunda vez, ele estabelece o seu reino. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Ele vai estabelecer um reino de justiça na terra. Daniel fala sobre isso, que o poder vai passar para o povo santo, e não será dado mais a outro povo. Não vai ter mais presidente, mais rei que vai mandar nessa terra. Essa terra vai andar na lei de Cristo. Olha só, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas,
e os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E já o desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Eu vou parar por aqui, irmãos. Eu quero que você entenda, nessa pequena passagem aqui que nós vemos, ela é uma profecia perfeita das duas vindas de Jesus. A primeira já se cumpriu. E nós temos que entender o que o corte que Deus dá para mostrar na profecia, nos versículos aqui, mostrando a segunda vinda de Jesus. Não tem ali o arrebatamento secreto. Você pode procurar na Bíblia que você não vai achar, porque é uma doutrina de homem. As pessoas que creem nessa doutrina, eu não vou dizer se elas são de Jesus ou não, muitas são, a maioria são. Assim como pessoas podem entender da forma correta e não negar a carne, não vão ser salvas. Eu posso entender da forma correta que Jesus vem depois da grande tribulação. Se eu não crer dia após dia, carregar minha cruz, não negar minha carne, eu posso ficar de fora do reino. Mas, o que eu quero, eu não quero tratar esse assunto aqui. Eu não estou aqui acusando pessoas. Eu quero que os irmãos entendam o correto que as Sagradas Escrituras ensinam, que Jesus virá, que as Sagradas Escrituras ensinam, que Jesus virá duas vezes, uma como homem, e ela já aconteceu, e a outra como Rei dos Reis, estabelecendo um governo nessa terra. É o milênio, onde o Senhor Jesus reinará. O poder será do povo santo, como diz no livro do profeta Daniel. Amém? Eu vou estar mostrando essa verdade bíblica nos Salmos, eu vou estar mostrando na lei, e vou estar mostrando nos ensinamentos de Cristo, nos ensinos dos apóstolos, também no Apocalipse. Amém, irmãos? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha para ajudar a divulgar esse vídeo, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até os próximos vídeos, irmãos. Fiquem na paz.